Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor: ouvi, filhos meus, a instrução do seu pai, prestai atenção ao fim de alcançar o discernimento, porquanto o ensino que vos ofereço é excelente. Não desprezeis a minha doutrina. Quando eu era menino, ainda muito pequeno, filho único dos meus pais, e muito especial para minha mãe, meu querido pai me ensinava dizendo: retém em teu coração as minhas palavras, obedece às minhas ordenanças e viverá feliz. Busca a sabedoria, procura obter entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, tampouco delas te afastes. Não abandones a sabedoria, e ela te protegerá. Ame-a, e ela te dará segurança. O princípio fundamental do saber é procurar obter sabedoria. Investe todo o teu ser e tudo aquilo que possuis para adquirir entendimento. Dedica grande consideração à sabedoria, e ela te exaltará. Abraça, e ela te honrará. Ela correrá como um exuberante diadema de graça sobre a tua cabeça, e nela fará pousar o esplendor da glória. Ouve, filho meu, receba com atenção as minhas palavras e terá vida longa. No caminho da sabedoria te conduzir, e pelas verdades e retidão te ensinei a andar. Sendo assim, enquanto andares sabiamente, nenhum obstáculo impedirá a tua vitória. Correrás e não tropeçarás. Retém a orientação que recebestes e jamais desprezes. Guarda bem, pois dela depende a tua vida. E aqui ele vai falando por diante, mas eu quero parar por aqui, porque o capítulo é grande. Já dá para nós termos uma noção. Meu Deus, que o Senhor possa falar conosco nesse exato momento. Que eu diminua para que tu cresças. É o que te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Somos influenciados pelo meio. Por mais que nós não queiramos, por mais que nós achamos que não, acabamos sendo influenciados pelas pessoas que estão à nossa volta. De fato, o corte do nosso cabelo, as camisas que usamos, as calças que usamos, os tênis, os calçados que usamos, tudo isso é porque alguém nos motivou a usar o que usamos, seja ela por meio das mídias sociais, seja ela por meio da TV, pelos jornais impressos, revistas, acabaram influenciando para nós termos o que temos, porque um dia alguém teve aquilo ali e por meio da propaganda, do marketing, induziu-nos a ter esse hábito de usar certas coisas, de cortar algum tipo de cabelo, corte de barba, e aí sucessivamente. Somos influenciados pelo meio, e como nós somos influenciados pelo meio, nós devemos tomar alguns certos cuidados, para que nós não venhamos a ter algum problema durante o nosso decorrer das nossas vidas, vendo pessoas cometerem algumas situações que acabem nos influenciando a tomarmos também certos tipos de atitude. Quando nós olhamos para esse texto, eu olho a Bíblia e vejo que Salomão era um garoto, e ele fala aqui, ele está falando no Provérbios capítulo 4, quando ele era muito menino, muito pequeno, o pai dele estava dando para ele uma mentoria, uma sessão de mentoria. Estava ensinando para ele como que ele poderia ser próximo, como que ele poderia alcançar tudo aquilo que ele desejasse na vida dele, se tão somente ele atendesse e colocasse os princípios que o seu pai estava passando em prática para a sua vida. E de fato Salomão aprendeu com Davi, porque Davi era um homem extraordinário, aprendeu muitas coisas, sofreu bastante, conseguiu vencer, superou as dificuldades que havia passado no decorrer da sua vida, e estava agora ali passando, Deus era com ele, e agora ele estava passando toda a sua experiência para o seu filho, para os seus filhos que estavam, mas de fato apenas Salomão deu ouvidos para o seu pai até então, porque eram vários filhos que Davi tinha, mas
Salomão, de fato, ele era um jovem ensinável, ele gostava de aprender, de ter conhecimento, e ele entendeu os ensinamentos que seu pai passou para ele. Haja vista que quem em sã consciência, um jovem, um adolescente com 14, 15 anos, chega para ele Deus e fala: peça tudo aquilo que você quiser. Se fosse os jovens de hoje, o que eles pediriam, gente? Hambúrguer, quero ser dono de uma hamburgueria, não comer hambúrguer todos os dias, quero ter um carro, quero ter uma casa. Sim ou não, gente? Sim, é claro. Mas esse jovem era diferente, porque ele, desde muito pequeno, ele estava aos pés do seu pai, que era um homem sábio, um homem poderoso, um homem vitorioso, um homem agraciado por Deus. E seu pai estava passando essas informações, e ele estava captando a informação do seu pai, captando as informações que poderiam mudar a sua vida e mudar a sua história. E quando a oportunidade aparece na vida dele, Deus aparece para ele e pergunta: o que você me pedir, eu vou te dar. Ele não teve dúvida, ele não hesitou no que pedir, ele já logo falou: eu quero sabedoria, sabedoria para conduzir o teu povo, porque ele sabia que agora ele seria rei. O pai dele tinha ungido ele para rei, tinha consagrado, entregado para ele o rei, e ele precisaria de sabedoria, porque se não tivesse sabedoria para administrar o reino, certamente ele perderia o reino. Mas ele pediu a Deus, falou assim: eu quero sabedoria. E Deus falou: por que você me pediu sabedoria? Eu vou te dar todas as outras coisas, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar tudo aquilo que você quiser, eu vou entregar nas tuas mãos, porque você foi uma pessoa inteligente e pediu sabedoria para mim. Você não pediu riqueza, você pediu sabedoria, e portanto eu vou entregar riqueza para você. Porque ele foi um jovem que ele deu atenção à sabedoria. O pai dele falou assim: você precisa investir tudo que você tem, toda a tua força, todo o teu entendimento, você precisa investir na sabedoria, no conhecimento, porque o conhecimento ele te abre portas. O que você tem é pelo aquilo que você sabe. Se você quer melhorar a tua vida, se você quer avançar, se você quer alcançar coisas que você ainda não alcançou, você precisa ter um conhecimento que vai te levar aonde você quer. Pois o conhecimento que você tem hoje não é o bastante para te levar além. E aí você precisa de buscar mais sabedoria. Você precisa buscar mais conhecimento, porque é o conhecimento e a sabedoria que vai te tirar de onde você está para te levar no lugar aonde que você deseja estar. E Salomão sabia que para que ele pudesse ser um rei extraordinário, somente a sabedoria. Não bastava apenas ele herdar a riqueza do pai dele, não bastava apenas ele herdar o reino, se ele não tivesse sabedoria. Aquilo que ele aprendeu levou ele até onde que ele estava, ser ungido a rei. Mas para administrar o reino, ele precisava de um outro conhecimento, de um outro entendimento, que estava além das suas capacidades. Que Deus, ele olha as pessoas que querem ser capacitadas, e ele escolhe essas pessoas, não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos, porque os escolhidos têm humildade para aprender, é ensinável. Salomão se torna rei com muita sabedoria, começa a administrar o seu reino de uma forma tão sábia, tão inteligente, que ele consegue ficar muito mais próspero do que o seu pai, muito mais rico do que o seu pai, muito mais abundantemente. Chegou a lugares que o seu pai não havia chegado, porque era o entendimento do seu pai, mais o entendimento que ele havia buscado, mais a unção de Deus na vida dele e a graça de Deus. Ele conquistou coisas que nenhum homem nessa terra conseguiu conquistar. E Deus falou que entregaria para ele algo que nenhum homem mais fosse capaz de receber. O que Deus deu para ele de entendimento, de sabedoria, mas ele precisava ter a vontade de crescer. Deus deu a capacidade de entendimento,
Deus deu o discernimento, a capacidade de discernir. Deus deu a oportunidade para ele entender as coisas, mas ele precisava agora colocar em prática na sua vida. E se no momento da sua vida ele deixasse a sabedoria de lado, deixasse de buscar a sabedoria, certamente ele iria fracassar. E aí eu abro um parênteses aqui para dizer para você que nunca é tarde para você conhecer, você aprender, porque nós estamos convivendo com um Deus infinito, um Deus extraordinário, um Deus que é onisciente. Toda a ciência está nele. Há coisas que ainda vão ser inventadas, há coisas que ainda serão criadas, porque enquanto existir a humanidade, enquanto existir Deus, ele vai estar criando, recriando coisas, colocando seres humanos para que coisas possam acontecer. Nós nunca poderíamos imaginar em pleno século 21 que um dia nós seríamos tão dependentes dos smartphones, dos celulares, que esses pequenos aparelhos iriam ter um poder tão grande de nos possibilitar a fazer tantas coisas boas para a sociedade, boas para nós, e lamentavelmente também fazer coisas ruins, e que as pessoas que tiverem entendimento no Senhor, elas não irão fazer. Salomão, ele aprendeu tudo isso e colocou em prática, mas foi passando o tempo, foi passando os anos, e Salomão, ele já tinha conquistado muitas coisas, ele já estava satisfeito. Cuidado para que você não esteja satisfeito com aquilo que você tem. Satanás, ele quer essa oportunidade de te ver satisfeito com aquilo que você tem, para que ele possa jogar setas do maligno, setas do inimigo. Nós fomos criados para criar. Enquanto existimos a humanidade, enquanto nos existimos como seres humanos, nós precisamos sempre estar buscando algo para criar, sempre buscando algo para fazer de bom para a sociedade, buscando algo de bom para fazer entre as pessoas. Certo dia eu estava vendo um treinamento, e uma mulher que ela é da área, dessa área de medicina, essas coisas, eu não me lembro muito bem, mas ela disse que ela trabalhou nas maiores e melhores clínicas de São Paulo, e ela dizia que chegava lá muitas pessoas doentes, muitas pessoas depressivas, muitas pessoas com diversos tipos de enfermidades que eram tidas às vezes como incuráveis, AVC, Alzheimer, muitas dessas enfermidades. E ela estava falando no treinamento que se as pessoas elas entendessem que quando você cria algo, você está sempre criando algo para ajudar pessoas, para fazer o bem, para ajudar a humanidade, para que você se sinta bem, é como se você estivesse protegendo o teu corpo, protegendo a tua saúde, para que ela possa estar firme e você possa continuar avançando. Ela chega a dizer que nós fomos criados para criar, e no momento em que nós paramos de criar as coisas, nós começamos a morrer por dentro, e daí daqui a pouco começa a aparecer diversos tipos de enfermidades na nossa vida, pelo simples fato de nós termos deixado de buscar criar, continuar criando, continuar avançando, continuar fazendo algo. E por estarmos satisfeitos, cruzarmos os nossos braços, sentarmos na nossa cadeira, nos acomodarmos por tudo aquilo que está acontecendo, por tudo aquilo que está à volta, e sendo que Deus colocou uma semente de grandeza dentro de nós. Deus colocou algo poderoso dentro de nós para impactar essa nação, para impactar o nosso tempo e fazer o nome dele grande e excelente nessa terra. Só que chega um momento da vida de Salomão, que Salomão ele pega e já está satisfeito com muitas coisas, e ele decide agora agir com as suas próprias forças. Para de consultar a Deus, de ter um relacionamento com Deus, e ele agora quer fazer algumas alianças com outros países, com outras nações, e ele despreza os princípios, despreza a sabedoria, porque Deus ele diz para que nós possamos nos relacionar com a família da fé, com dentro de nós, e ele começa a se aliançar com os reis do Egito, e para que ele fizesse aliança com o rei do Egito, ele precisava casar com a filha dos egípcios. E aí ele começa a fazer como o rei de Sidom, e tem que casar com as filhas de Sidom.
E essas pessoas eram pessoas que amavam a outros deuses, que tinham uma outra cultura, que não era a cultura do reino dos céus. E eram tantas essas mulheres que ele nem dava conta de cuidar e orientá-las para que elas pudessem conhecer o nome do Senhor nosso Deus. E chega um momento, a Bíblia fala que essas mulheres, ele já na sua velhice, ele já cansado, já sem tanta disposição como tinha quando ainda era jovem, essas mulheres começam lentamente, diariamente, constantemente, contagiar ele, a moldar o seu caráter, começa a influenciar ele, a mudar a sua forma de pensamento, a mudar as suas crenças. E quando pensa que não, ele começou a permitir que essas mulheres adorassem a outros deuses dentro de Israel, dentro da sua casa. Começou a permitir que essas pessoas elas começassem a levantar altares dentro do seu quarto, dentro da sua casa, a desprezar o Deus de Israel. E aquilo entristeceu tanto a Deus, porque Salomão deixou de buscar a Deus, deixou de buscar a sabedoria, deixou de buscar os princípios de Deus para a sua vida e começou a dar ouvido para as mulheres que vieram de outras culturas, que adoravam aos outros deuses que não era o Deus de Israel. E Salomão, na sua incapacidade, pela sua idade, o seu cansaço, já de lutar, de dizer não, e quando pensou que não, ele já estava vulnerável aos ataques do inimigo e permitindo que aquelas mulheres fizessem o que elas quisessem dentro de Israel, contaminando, atraindo outras pessoas para o mal, difundindo a maldade, difundindo a idolatria, difundindo uma doutrina que não era propícia para aquela terra, aquela nação, para aquele povo. E começou a causar um mal imenso para a sua vida, um mal imenso para as pessoas que estavam à sua volta, um mal imenso para as pessoas que estavam no seu reino, os seus súditos. E Deus entristeceu de tal forma, que Deus falou: você não, mas os teus filhos, eu vou dividir o reino, o seu reino que é grande, o seu reino que é imenso, eu vou dividir por quanto você me desprezou. A Bíblia fala, Isaías 1,19: se quiseres e me ouvis, comereis o melhor dessa terra, mas se me desprezares, o que virá sobre vocês são espadas. E ele pega e fala para Salomão: se o teu filho, eu vou, por amor a você, por amor a Davi, eu vou permitir que você possa viver os dias da tua vida em paz, mas os teus filhos, a tua descendência, será rasgado o reino, eu vou dividir o reino. E por amor ao seu pai, a aliança eterna que eu fiz com Davi, eu vou permitir que vocês fiquem com uma pequena parte do reino. Eram 12 tribos, eram 12 pedaços da nação que foi dividida em 12 partes. E eles ficaram apenas com uma descendência de Davi, apenas com uma. Hoje, quando você olha para Israel, você vê um minúsculo país, menor do que o Rio de Janeiro, mas antes não era assim. Era um país gigante, grande, poderoso, riquíssimo, que poderia ser usado toda a sua riqueza, todo o seu entendimento, a sua influência para ajudar cada vez mais a humanidade. Mas porque desprezaram o Senhor, eles foram reduzidos a muito pequeno, um país muito pequeno, embora ainda seja muito poderoso por conta do coração voltado para Deus e serem meninas dos olhos de Deus. Mas nós percebemos que quando nós permitimos que pessoas más influenciem, e a Bíblia fala que o homem bom que se deixa influenciar pelo homem mau, ele se torna como fonte de água barrenta, como um poço contaminado, não servindo para nada. E você precisa tomar cuidado com as pessoas que estão ao seu lado, com os livros que você lê, com as programações televisivas que você está vendo e você está ouvindo, para que você não seja contaminado, porque aquilo que destrói as vinhas são as pequenas raposinhas, que vão entrando dia após dia, vai entrando dia após dia, até destruir tudo. O inimigo quer pequenos acessos,
quer pequenas brechas que você deixa abertas para que ele possa entrar na sua vida, causar um dano terrível, dominar a sua alma, a fim de levar você para o inferno. Porque ele veio senão para isso. É o trabalho dele, é o esforço dele, matar os nossos sonhos, roubar a nossa paz, destruir a nossa família. Mas Jesus Cristo, ele veio para dar vida e vida com abundância. E ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, quanto mais nós conhecemos o seu nome, quanto mais nós conhecemos as suas palavras, quanto mais nós mergulhamos no seu entendimento, no relacionamento com Deus, mais sábio nós ficamos, mais protegido nós ficamos e evitamos o mal na nossa vida e também na nossa descendência. Você é influenciado pelo meio, somos influenciados pelos meios. As empresas, elas usam estratégias cada vez mais poderosas para trabalhar na sua mente, para dominar você a um consumismo desenfreado que leva você a gastar, a se perder e ficar prisioneiro das suas próprias vontades. Eles sabem e estão trabalhando cada vez mais para isso, para tentar dominar e fracassar você. E por isso a Bíblia fala que se tem uma coisa que nós precisamos guardar, que nós precisamos proteger, é a nossa mente. Porque o inimigo, ele vai agir de todas as formas para poder ter acesso à nossa mente, para destruir a nossa vida, para poder derrotar-nos e fazer nós vivermos muito abaixo daquilo que o Senhor, ele quer que nós vivamos. A Bíblia diz que o Senhor, ele nos colocou por cabeça, ele nos ungiu para sermos cabeça e não cauda. Ele nos abençoou, nos deu as condições de estarmos por cima e não por debaixo. É a vontade de Deus para isso. E se você quer avançar, se você quer realizar os seus sonhos, se você quer viver uma vida plena nessa terra, você precisa se submeter ao Senhor. Você precisa tomar cuidado com quem você anda, ter critério para entender com quem você anda, quais são as pessoas que você convive com você, quais são os livros que você está lendo, quais são as programações que você está vendo, quais são as redes sociais, o que você está vendo nessas redes sociais, porque tudo isso são estratégias do inimigo. E o Senhor, ele diz em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com o estilo de vida desse mundo, porque esse estilo é um estilo de vida fracassado. Esse é um estilo de vida que faz as pessoas sofrerem. Esse estilo de vida do mundo é o estilo que faz as pessoas se frustrarem, que faz as pessoas pensarem só em si e não no próximo, que fazem as pessoas se tornarem egoístas, que fazem as pessoas pisarem umas nas outras, que fazem as pessoas não serem leais umas com as outras, que fazem as pessoas se tornarem soberbos. E aquele que é soberbo, Deus, o próprio Deus, ele irá resistir às pessoas. Então não conforme com este mundo, não se conforme com o estilo de vida desse mundo. A nossa referência, o nosso alvo é Cristo. Se nós precisamos permitir que sejamos influenciados pela palavra de Deus. Por isso nós devemos estar atentos aos lugares que estamos andando, aos lugares, os ambientes que estamos frequentando, as pessoas que estão conosco, os canais que estamos vendo pela TV, para que a nossa mente ela possa ter protegido, para que a nossa mente ela não seja dado acesso para Satanás entrar na nossa mente, causar estragos terríveis na nossa mente e nos fazer viver uma vida fracassada. Você não irá conseguir vencer até que você ande com pessoas que tenham resultados melhores do que você e que queiram te ensinar, com pessoas que foram abençoadas, que conseguiram chegar lá. E nós temos a Bíblia Sagrada, um livro de experiências de homens e mulheres de Deus, de pessoas que receberam orientações do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que sabe de todas as coisas, que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele que criou todas as coisas, Ele sabe de tudo, e Ele nos disponibilizou a sua palavra, a sua orientação, e de fato,
Deus ele disse para Josué: Josué, medita nessa palavra dia e noite, dia e noite medita nessa palavra, que essa palavra ela esteja sempre guardada no teu coração, porque se você tiver essas palavras dentro do teu coração, se você for uma pessoa que você meditar dia e noite, em todos os lugares que você passar, você vai ser bem-sucedido. Em todos os lugares que você andar, você vai ser bem-sucedido. Em todas as dificuldades, em todas as lutas que você enfrentar, você vai sair vitorioso. Haverá lutas, sim, haverá dificuldades, obstáculos, haverá adversário, sim, mas se nós estivermos fundamentados no Senhor, se nós tivermos as orientações de Deus para as nossas vidas, nós iremos conseguir vencer as dificuldades, iremos conseguir vencer as batalhas que enfrentaremos na vida. E essas batalhas podem acontecer em todas as áreas da nossa vida, seja ela sentimental, seja ela conjugal, financeira, familiar, espiritual, qualquer que seja a área pode acontecer conosco. Mas se nós estivermos sendo influenciados por Deus, assim como Josué, assim como Salomão no seu princípio de carreira, que deram atenção para a sabedoria, que deu atenção para a sabedoria, o conselho de Deus, o conselho de Davi, que Davi recebeu do próprio Deus, foi vencedor, será vencedor, porque a Bíblia diz que o mesmo Deus que foi ontem é o mesmo Deus que é hoje, e é o mesmo Deus que será eternamente. Ele não muda, ele não é filho do homem para que minta, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele promete, ele cumpre. Agora, nós é que temos que tomar as nossas decisões. Somos nós que precisamos colocar em prática as orientações. Somos nós que precisamos querer e ouvir o entendimento de Deus. Porque aquele que quer o entendimento de Deus, aquele que ouve o entendimento de Deus, esse vai comer o melhor dessa terra, em todas as áreas, seja na vida sentimental, familiar, seja na vida emocional, seja na vida ministerial, espiritual, qualquer que seja a área da sua vida, você vai ser vencedor, porque você deu orientação, você andou com Deus, você andou com aqueles que têm resultados que você quer. E olha só os resultados que grandes homens de Deus eles tiveram, porque obedeceram a orientação de Deus. E quando nós vemos essas orientações, nós vemos que essas orientações, elas funcionam de fato. São princípios milenares e fundamentais, elementares da nossa vida, que se colocarmos em prática, nós iremos diminuir muito sofrimento na nossa vida. Às vezes nós dobramos os nossos joelhos e buscamos em oração a Deus, sendo que já está disponível para nós por meio da sua palavra. E de fato o Senhor Jesus Cristo diz: vocês estão errando porque vocês não conhecem as Escrituras Sagradas, porque vocês não conhecem o poder de Deus. Porque todo aquele que buscar conhecer as Escrituras Sagradas, os ensinamentos de Deus, as orientações do Senhor, esses vão prevalecer, vão ter sabedoria para suprir todas as suas necessidades, e o nome do Senhor Jesus Cristo ser bendito e ser glorificado para todos sempre. Para e pensa, como que você tem sido influenciado? Quando você anda com determinados tipos de pessoas, quando você dá atenção para determinados tipos de pessoas, como que você é influenciado? As tuas crenças é por conta das pessoas que estão convivendo contigo. As tuas limitações são por conta das pessoas que convivem com você, são por conta dos programas que você vê, das palavras que você ouve, dos livros que você lê. São crenças que estão te limitando, estão te paralisando e te impedindo de você ser quem você é, quem você foi chamado por Deus para ser. E o Senhor te chamou para você ser mais do que vencedor, para que você possa vencer em todas as batalhas. Mas para isso, precisamos estar lutando com Deus, caminhando lado a lado com Ele, crescendo no conhecimento e na graça, crescendo no conhecimento e na graça, porque haverá problemas, haverá dificuldades. Jesus ele disse que no mundo teremos aflições. As aflições elas existem, elas existiam, elas existem e elas sempre existirão. É inevitável, nós teremos as aflições, mas com Deus é vencer ou vencer.
com o Senhor é vencer ou vencer. Com as orientações de Deus é vencer ou vencer. Então busque o Senhor. Busque enquanto é tempo. Busque enquanto você pode achar. Ande com o Senhor. Tenha atenção às orientações de Deus. Se estabeleça nas orientações de Deus. Davi ele disse: Pai, escondi a tua palavra, o teu conselho, as tuas orientações no meu coração para me não pecar contra ti. Porque no momento em que eu deixei de lado, eu desprezei as tuas orientações, o teu conselho, eu trouxe grande maldição para minha casa. Eu permiti que a maldição ela entrasse na minha casa, se estabelecesse e deixasse uma marca por todas as gerações que passaram. Tome cuidado, porque somos os responsáveis. E você precisa entender que você é o responsável. Mediante as pessoas que você anda, mediante os livros que você lê, mediante as programações, mediante as plataformas, as páginas das redes sociais que você lê, você é responsável pelo seu futuro. Você é responsável por onde você vai chegar. Me mostre os livros que você lê, me mostre as pessoas que você anda e eu vou te mostrar onde você vai chegar. Que você é uma pessoa de Deus, que você busca primeiro o reino de Deus. A Bíblia fala que todas as outras coisas serão acrescentadas na tua vida, que você vai ser uma pessoa mais que vencedora. E eu quero encorajar você a se entregar mais ao Senhor, assim como Salomão, que no princípio ele buscou entendimento, recebendo e colocando em prática o conselho do seu pai Davi, buscando o conhecimento, buscando a sabedoria, aprender cada vez mais, para que pudesse ser forte, sadio. Embora decepcionasse ao Senhor, Salomão veio a óbito com uma longevidade muito grande da sua vida. Deus quer que você viva uma longevidade muito grande na sua vida e que a tua vida ela possa servir de experiência para impulsionar os novos que estão chegando, os jovens que estão chegando e que terão um grande desafio pela frente. E você é responsável para conduzir essas pessoas, não apenas viver uma vida plena nessa terra, mas o principal, viver a eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Põe-se de pé, eu quero estar orando por você. Quero estar orando com você. Vigie as pessoas que você está andando. Vigie os livros que você está lendo. Vigie as programações que você está assistindo. Vigie as páginas das redes sociais que você está navegando, para que você não tenha os seus dias reduzidos, mas que você possa ter dias prolongados para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo.